CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Só o CONAMA é um órgão fiscalizador, é o principal órgão fiscalizador no país, não é o IBAMA, não são os órgãos municipais e estaduais e as demais, e está amparado pela Lei 6.938, mas já houve alteração durante muito tempo. Bom, nas suas resoluções, uma das resoluções foi elaborada pelo Paulo Nogueira Neto, a 346, número 346, 17 de agosto de 2004. Eu tenho ambos, talvez eu até deixe aqui no vídeo, nas descrições. Bom, essa resolução que eu vou tratar hoje é a de número 496, publicada em Diário Oficial da União, em 19 de agosto de 2020. Essa lei, na verdade, essa resolução ela é regularizada, como eu falei, pela Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto número 99.274, de 6 de julho de 1990. Bom, vamos começar logo. Eu vou simplificar aqui o máximo, tá, para ficar bem claro. Começar com o artigo 2º, inciso 5º, matriz silvestre. São abelhas, estamos falando de abelhas sem ferrão. Matriz silvestre são colônias obtidas na natureza. Para obter essas colônias, que são chamadas matrizes, e aqui eu já faço comentário, o que é uma matriz, de fato? Matriz é apenas um parâmetro utilizado para dizer que pegou essa abelha. Essa abelha já é filha de outra abelha. Você está reproduzindo o dito em cativeiro, você está fazendo matriz. Só que aí você tem que estar anotando, se você está fazendo só daquela matriz, daquela que você adquiriu, e chamar isso de F1, primeira filiação. Eu já falei, isso é genética clássica. Só que um parâmetro. Bom, a obtenção também no inciso 10, isca também na natureza instalada, é considerada matriz. Inciso 11, resgate só com autorização dos órgãos ambientais, ainda que seja o órgão municipal, estadual ou federal, que vai estar diretamente amparado pela a fiscalização. A lei federal que eu falava lá, aquela lei trata da questão de crimes ambientais, ou seja, de cuidado com o meio ambiente. Manejo. Artigo 3º, só com autorização. O que é que se entende por manejo? É na criação do tratamento das abelhas, tem que ter autorização. Segundo, essa resolução do CONAMA, que eu falei há pouco. Dentro disso está parágrafo 2º, tem que ter o Cadastro Técnico Federal, CTF. Quantos brasileiros que criam abelhas têm esse cadastro? Uma minoria, uma quantidade mínima. Eu digo isso com conhecimento. Eu não tenho o cadastro, estou providenciando no ano de 2022, porque eu já tenho outras autorizações, tá? Eu vou aqui dentro do entendimento do que eu vou explanar dessa resolução do CONAMA mais atualizada, eu vou falar. Bom, parágrafo 3º do artigo 3º. O que é que diz? Disponibiliza a criação de 49 colônias, que é o mesmo que já estava na resolução elaborada pelo Paulo Nogueira Neto, que é a de número 346. Você pode criar sem comunicar às autoridades. Eu estou pegando aqui, gente, essa resolução tem duas versões. Tem uma versão não certificada, eu estou pegando a versão certificada. Quando vocês forem buscar na internet, façam isso. Parágrafo 4º. Troca e permutação de colônia, nesse caso o entendimento é no caso de uma melhoria de genética. Trocar é você ter uma colônia de uma mandaçaia, ou trocar por outra espécie de mandaçaia, ou trocar por outra colônia, exemplo, de morossu, de uma canudo, é esse sentido, isso eu já fiz. Permutação é você pegar a mesma espécie, muita gente não entende,
é você ter uma colônia de uma espécie X e trocar para outra colônia da espécie X. Só para, numa questão, você, tá, de uma certa maneira, levando para a sua criação, na verdade, uma possível variabilidade genética. Aqui só um adendo. Muita gente, e aí eu vejo, outro dia me surpreendeu, uma pessoa com nível de escolaridade muito elevado, chegou ao máximo de título que alguém pode ter, não soube diferenciar genética, genoma e DNA. São coisas distintas. Apesar de parecer a mesma coisa, não se trata do mesmo tema. Tá? Então tenha cuidado com isso. Bom, seguindo. Artigo 4º. Começo só com autorização. Eu tenho autorização, cedo inclusive, claro, do meu próprio punho, na verdade digito, documento com meu CPF, até porque está cadastrado no órgão ambiental quando eu vendo colônia. É até uma questão de segurança minha e também segurança do criador. É extremamente importante. Vou só pegar aqui um exemplo rapidamente. Quando você contrata alguém, chama alguém para fazer um serviço em casa, a pessoa, todo mundo no Brasil tem um cadastro de pessoa física, CPF. Então você pode, mas podia ser também o RG, Registro Geral. Só que o Registro Geral você pode tirar 26. Cada estado tira um. Não é um documento nacional. Mas você pode pedir para a pessoa fazer até do próprio punho um recibo. A mesma coisa é aqui. Eu faço, aí no caso tem autorização porque eu sei do órgão ambiental, tá? No estadual. Bom, artigo 5º. Comercialização de colônias da reprodução. Você tem que fazer, que não é o que acontece na maioria das vezes. Você tem que reproduzir, que é o que eu faço. As minhas colônias são, sim, todas oriundas da minha criação. Eu estou criando e estou fazendo direto, continuamente estou fortalecendo, vou fazendo isso. É uma dinâmica, isso é diário, é dia após dia. Eu cuido diariamente. Você cria abelha, você cuidar de um animal, ainda mais um animal selvagem, você tem que olhar, tem que manter manutenção o tempo todo. Artigo 6º. Obter colônias só com autorização, ou seja, que não é o que acontece no Brasil, só com autorização. Um país continental, de dimensões continental, como é o caso do Brasil. O comércio de abelha é uma verdadeira loucura. Bom, e aí dentro desse artigo, a obtenção, iscas com autorização. Eu tenho isca sem autorização, aí eu tenho que ser bem claro, estou dizendo, tenho isca, se capturar a abelha, está sem autorização, porque eu não fui lá no órgão ambiental, tenho que mapear, tenho que com o GPS dizer, olha, minha isca está alocada em tal local, fazer toda aquela questão para eles fiscalizar, que é o correto. Não estou aqui questionando isso. Inciso 2 desse artigo, do artigo 6º. Meliponário ou meliponicultores tem que ter autorização, é o que eu faço. Eu vendo, dizendo que como estou fazendo, faço isso. Inciso 3º, autorização do órgão competente. Eu tenho autorização do órgão competente. Aí se o cara não quiser é outra coisa, mas normalmente eu cedo. Vai com esse documento e tudo para ter uma segurança, inclusive o comprador, é importante isso. Inciso 4º do artigo 6º, resgate de colônia com autorização. O ano passado, 2020, eu resgatei uma colônia de abelha branca, uma frisomelita, não teve autorização. Peguei dentro da escola, autorização não é de órgão ambiental, estou falando autorização. Teve autorização da diretora, que era uma árvore que ameaçava seco o pé de framboiante, e aí ela me autorizou a tirar. Fui lá num sábado e resgatei. O outro foi recentemente, inclusive foi uma pesquisadora que não sabe cuidar da abelha, concordo. Ela sabe a Apsa, africanizada, mas não domina a abelha nativa, sabe pouco. E aí, foram 2 apicultoras, dentro de uma área chamada Tapera, aqui dentro de Petrolina, ao lado do rio São Francisco. Elas encostaram lá no caule, que é a estipe, e coqueiro caiu, tinha uma abelha branca, elas ficaram sem saber o que fazer. Eu fui lá no sábado, foi até dia 17 de abril deste ano, e resgatei. Não pedi autorização ao órgão, até porque pedir o órgão é complicado. Período que vivemos e tudo. E passar por uma burocracia, a abelha, o bicho ia comer. Por sorte não chegou lá um tatu, um bicho
peba e não comeu tudo. Bom, artigo 7. Esse é que vai chamar bastante a atenção de vocês. Como que é liberado a criação de abelha? Esse está adequado, está com o que eu defendo, sempre defendo, bato nessa tecla há mais de 20 anos e posto o vídeo há 4 anos aqui nesse canal, Abelhas Biomacatinga, o que diz? A criação só dentro da área de ocorrência. Porém, na publicação no caso, publicação pela autorização de quem? Do Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade, CMBio. Bom, guarda esse artigo 7. Bom, artigo 8 eu saltei porque não tem muito, não vai impactar no nosso caso aqui. Artigo 9. A publicação, nesse caso que está referindo ainda ao artigo 7, ainda vai estar dentro dessa questão, a partir de 365 dias da publicação que vai começar essa exigência. Essa publicação aconteceu no ano passado, em 19 de agosto, portanto já ultrapassou, já passou os 360 dias. Tá? Bom, parágrafo 2º do artigo 9, artigo 9. Multiplicação de abelhas até 50%. Vou provar, esse eu não multipliquei 50%. Não cheguei a esse nível, até porque eu tive que recuperar 51 perdida. Também não comuniquei aos órgãos, quer dizer, comuniquei. Eu comuniquei à Agência de Defesa Agropecuária de Pernambuco. Vieram os técnicos aqui, inclusive uma veterinária, coletou material, viu tudo, filmou, passou para os outros órgãos estaduais, ele foi notificado. É um interesse meu. Não é o que acontece. Isso é 0,001% do que é os criadores de abelha no Brasil. Bom, artigo 11. E aí vamos tratar do artigo 11, no artigo 11 do artigo 7. O ICMBio tem 180 dias para autorizar o catálogo com as abelhas dentro dessa questão que trata lá o artigo 7. Ou seja, ele teve 180 dias após a publicação. Quer dizer, em tese, ainda está em vigor. Vamos entender aqui, vou pegar aqui para mostrar para vocês. Meus amigos, o ICMBio, um órgão, a gente não pode destruir um órgão, atacar um órgão, somente um órgão público, como o ICMBio, o IBAMA, o CONAMA. Como falei, por exemplo, eu tive um prejuízo que foram 4 vezes que extraviaram o material que vinha de fora, vem dos Estados Unidos, que é lá o tal do PIN, que é para poder ativar os vídeos, e extraviava. E os Correios extraviando. Eu vou condenar os Correios? Não, foram pessoas lá dentro. Ninguém pode condenar um hospital público porque tem profissionais de saúde lá que não são profissionais. Ninguém pode condenar a segurança porque tem policiais que não fazem o papel que deve fazer, que deveria fazer. Não pode ser assim. Uma escola, uma universidade, não. Tem que punir os infratores. Bom, eu estou com esse livro aqui. Vou pegar como exemplo, só é um exemplo clássico para a gente entender, Mandaçaia, que eu chamo Mandaçaia Caatinga há 23 anos, a Melipona mandacaia, classificação está aqui. Tá aqui, eu vou deixar o print para vocês. Aqui, olhando isso aqui, está em 11 estados da federação. Ela tem ocorrência em todos os estados, tem até o formato meio de um coração. Aqui está, por exemplo, Melipona mandacaia, Smith, 1863. Smith foi Frederick Smith, taxonomista classificou, a abelha da caatinga do Velho Chico. O que diz o seguinte? O CMBio, será que não consultou isso aqui para poder... Ele precisava consultar populares, nem sabe, não estuda. Não, aqui, pelo menos daqui desse número de pessoas que estão aqui, são os escritores, autores deste livro, aqui tem pelo menos 6 que eu identifico, que eu sei, que são pesquisadores, são professores universitários, que ministram aulas para pós-graduação, nível mestrado, doutorado, no caso acompanha... já pesquisadores com pós-doutorado, que nesse caso não tem orientação,
acompanha, é um acompanhamento, não precisa de aula de orientação em tese, não precisa. Aqui, inclusive, tem o professor Carlos Alfredo Lopes Carvalho, ele é o coordenador, até onde eu sei, não sei se mudou, da pós-graduação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, lá em Cruz das Almas. Gente, aqui não, por que não consultou aqui? A abelha está em todo local? Não. Local de ocorrência é dentro desses estados. Além dos 9 estados nordestinos, ainda é encontrada essa espécie em parte do estado do Tocantins, porque ali foi uma retirada de... A formação do estado foi parte de Goiás, junto a onde chama o Bico do Papagaio, parte do Pará e parte do Maranhão. Ali na divisa com o Piauí, tem uma parte que tem essa espécie. Aí você vai para o caso de o norte de Minas, também tem a espécie. Então o ICMBio não é o que está o erro, não é a instituição, o instituto, e sim quem está lá, que está fazendo mal feito. Eu perguntei isso para uma pessoa, não soube responder, porque só está em 5 estados. Eu, pelo menos, estou num dos estados, o estado da Bahia, eu acho que Piauí, faz 5 estados do Nordeste que a abelha está catalogada. Ou seja, ouviu leigos. Que coisa absurda. Não, tem que ver pessoas qualificadas. Aqui tem o pessoal, aqui é um livro. Esse livro, na verdade, ele tem um perfil mais de uma revisão de literatura. Ou seja, o que é uma revisão de literatura? Você pode fazer um artigo só de revisão. Você pegar o que foi publicado, fazer uma revisão, dar um parecer claro, com base no que você leu. Fazer, inclusive, citação indireta, que é mas aqui tem citação direta nesse livro. Só ver se eu encontro aqui uma citação direta. Aqui, tá? Mas eu vejo depois, eu até posto para vocês que estão aí acompanhando. Acho que tem aqui. Se não me engano, eu li o livro já tem um tempo, mas acho que tem citação direta. O livro tem citação direta, que é aquela citação que você pega e destaca, é destacado o texto. Então, está errado. E aí, vamos lá. O artigo 12, o não cumprimento do que traz essa resolução está sujeito à punição, ou seja, é tratado como infrator. A outra questão, o artigo 3, diz que não exige as questões sanitárias, gente, é cuidar bem dos animais, é tratar com os animais bem, com decência. Se fizer uma vistoria na maioria dos criadouros, e quem está criando, chamados meliponários, é um absurdo. É sujeira, é maus trato, o bicho é selvagem, lembra? E tem que ficar bem claro aqui, esse bicho pertence a todos os brasileiros, é obrigação de todos os brasileiros, é dever de todos os brasileiros também cuidar. Não vou criar, mas eu também, caso venha saber que tomar conhecimento de que estão tratando errado, tenho que sim acionar a justiça. Artigo 14, revoga a resolução, que é a 346, de 17 de agosto de 2004, substitui essa. E entra em vigor a partir da publicação do Diário Oficial, foi de 19 de agosto de 2020, e aí eu não vou falar quem assinou aqui, porque é uma figura tão nefasta que não vale a pena a gente aqui deleta, né? Mas o fato, para a gente concluir, é o erro que está aqui. Não é o Instituto Chico Mendes, não é o ICMBio, tá? Que é o Instituto Chico Mendes de Conservação de Biodiversidade. Não é ele que está errado. O Instituto tem que prevalecer. O Instituto tem que ser. Agora é quem está lá. E eu perguntei, não soube falar. Quer dizer que esse trabalho aqui é uma pesquisa. Como falei, tem mais um perfil de revisão de literatura. Qualquer pessoa que leia, que tenha um entendimento, que já leu algum documento, algum artigo, algum trabalho de conclusão de curso, um TCC, uma monografia, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, ou um TCC também que funciona dessa maneira, de pós-doutorado, vai entender que isso aqui é uma revisão de literatura. Mas não é só revisão. Mas foi um estudo, segundo os próprios autores, de mais de 2 décadas. Ou seja, tem a pesquisa, é validado, foi publicado. Isso aqui é numa revista científica, que é a CRV, inclusive através da universidade, é um conjunto, é uma série de meliponicultura, número 09, é a 09.
Então, fica feio, fica desqualificante. Aqui eu não tenho esse papel de vir aqui trazer, de fazer, como falei para você, não faço fanfic, não faço farofa. Agora a realidade tem que ser dita. A lei está aí, a lei tem umas coisas que eu acho que eles simplificaram algumas coisas, retiraram outras. Não vejo nada de errado, me falaram muito. Agora, ela não trata de várias coisas aqui, não trata do cuidado, no caso da alimentação das abelhas, que eu falei, não é mais para alimentar, não trata. E as leis, aí detalhe, leis que alguém, os legisladores possam fazer a nível municipal, a nível estadual, tem que estar amparado por essa resolução. Essa resolução, no caso do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a número 496/19 de agosto de 2020. Então era isso que eu tinha que trazer isso para vocês. Fica aqui, fica bem claro, eu vou deixar lá na descrições do vídeo, eu vou deixar como vocês acessar, no caso, a lei certificada, porque tem aquela que é comentada, a pessoa que não dá seu parecer, essa não é válida. Para vocês, quem tiver interesse, tem o acesso. Desde já, chegou até aqui, eu acho que é importante para o criador ficar atento, os criadores de abelhas. Agradeço a todos aqueles que são inscritos, grato nesse Natal, para vocês um Feliz Natal, um próspero 2022. Já digo que é um ano muito confuso, será muito confuso, não é confuso, nem começou, mas apontas, tudo indica para isso. Não sou bruxo, não sou vidente, não tenho bola de cristal, mas é a realidade, com base na realidade, embasamento dentro da realidade. Peço para você assinar o canal, nosso canal, porque ele cresce dessa maneira e ajuda outros criadores a ter acesso, para receber outros conteúdos e deixar o seu like, popular, joinha, tá?